Bom, Quem mais vem? presidente, te dar as boas-vindas e agradecer a oportunidade de conversar com você e que todo o PSDB tenha a honra de te ouvir nesse momento, em um momento em que a humanidade enfrenta essa luta, essa verdadeira guerra contra a pandemia mundial do coronavírus. Em 11 de março, a Organização Mundial de Saúde declarou a disseminação do coronavírus como uma pandemia. Hoje, o mundo tem 4,9 milhões de casos e quase 328 mil óbitos. No Brasil, cerca de 300 mil pessoas infectadas e outras 18.859 morreram em decorrência da doença. A magnitude dessa crise não é apenas de saúde, mas também econômica e social. Muitos especialistas têm dito que a pandemia pode mudar a história do mundo e que haverá efeitos na forma de encarar o trabalho, a saúde, os governos, a economia e a própria sociedade. Os efeitos dessa crise, em atenção sobre a democracia, é o que vamos conversar hoje com você, presidente. Um homem que dispensa apresentações para todos nós. Sociólogo, ex-senador da República, 2 vezes presidente da República, escritor, e dizem, dentro e fora do PSDB, a voz mais jovem do nosso partido. Boa tarde, presidente. A palavra é sua. Muito obrigado, boa tarde. Especialmente por essa parte final, de que a voz é jovem. Pode ser que a voz, a garganta é velha, não adianta nada. Olha aqui, vamos lá. O que está havendo aqui no Brasil, no mundo e tal? Tudo que você disse aí é verdade, a gente sabe. Só que aqui, em especial no nosso caso, nós temos 3 crises, pelo menos, simultaneamente. Tem a pandemia, que nos pegou, tem a questão econômica, que já vinha vindo, se arrastando, e tem a desordem política, a confusão da política. É dose, né? 3 distintos níveis da sociedade, nós estamos, digamos, sem saber bem qual é o rumo, o que se vai fazer. Bom, na verdade, não é só aqui. Já se falava da crise da democracia representativa. Você sabe, eu fui professor há muitos anos em Nanterre, na França, na Universidade de Paris, na época que houve aquela chamada Revolução de Maio. Um dos líderes era o Daniel Cohn-Bendit, que foi meu aluno de teoria sociológica. E eu nunca vou esquecer um almoço que eu tive em Paris. Nós tínhamos o hábito de almoçar com o Luciano Martins, que era um sociólogo, meu amigo, o Valdir Pires, que foi ministro do Lula mais tarde, era ministro da Defesa, eu creio, e o Celso Furtado. O Celso, de todos nós, era quem mais conhecia, tinha estado mais tempo em Paris, vivia lá e tal. Bem, e chegou o Paulo Tasso Santos, que foi ministro da Educação no tempo do Jair. O Paulo Tasso perguntou: o que vai acontecer aqui? Isso foi em fevereiro de 68. O Celso, que era o mais sabido de todos nós, disse: não, aqui nada, porque aqui quem manda hoje é o De Gaulle. E o De Gaulle é muito mais prestigiado que o Luís XIV, o Rei Sol, porque o Luís XIV andava na rua e era vaiado, e o De Gaulle é aplaudido. Foi em fevereiro. Eu concordei, todos nós concordamos. Em maio, aqui eu tenho um rebalbúrdia total. Bom, eu aprendi aquela lição, não vou entrar em detalhes, mas escrevi quando eu fui presidente da Associação Internacional de Sociologia, houve um congresso na Índia, eu não me lembro se foi quando eu passei o comando para o inglês ou vice-versa. O fato é que eu fiz um discurso lá falando: olha, tudo que eu aprendi em sociologia, a estrutura do capitalismo, as classes sociais e tal, é verdade, mas tem um porém, é que a movimentação se dá de outra maneira. Na França, o movimento era por causa de uma revolução cultural, um mal-estar, malese, se dizia, na sociedade. Bom, nós já estamos vindo aqui de uma certa malese faz tempo. As sociedades contemporâneas não estão muito de acordo com o rumo das coisas. Há um certo mal-estar, e aí vários autores vêm falando da crise da democracia representativa. Autores americanos, autores brasileiros, estrangeiros, ingleses, franceses, todo mundo fala disso. Bem, no fundo, o que é essa crise que não tem nada a ver diretamente com a pandemia? É que, na verdade, eu vi lá na França, quando houve a explosão de Paris, foi quando a televisão e o rádio entraram na jogada. Havia uma reforma na universidade, alguns professores eram contra, o ministro da Educação era a favor, o De Gaulle reinava, e não sei o quê, houve uma greve dos sindicatos, da automobilística, mas realmente, quando houve a junção de estudantes com
operários e, principalmente, com a população em geral, foi quando os meios de comunicação entraram na jogada. Ora, no mundo que nós vivemos, nós temos uma confusão grande. Por quê? Porque nós criamos relações entre pessoas que soltam instituições, partidos, estruturas, através das redes. Nós aqui estamos formando uma rede, nesse caso. A gente usa a internet e se comunica. Uns falam com os outros. Bom, e se você sabe língua estrangeira, você pode saltar a fronteira do seu país. Pode falar com gente do mundo afora. Eu agora aproveito que estou aqui no recesso, isolado, eu tenho falado. Daqui a pouco eu vou falar em inglês, eu vou falar com gente que está na Inglaterra. E assim vai indo, vai variando. Bom, mas isso, que é muito prático, etc., etc., cria uma certa dificuldade para quem governa. Por quê? Porque a movimentação da sociedade é mais rápida do que a capacidade de decisão dos governos. Nós assistimos no Brasil a greve dos caminhoneiros. Eu, por acaso, estava em Brasília, eu tenho uma filha que mora lá. Bom, e fiquei no mesmo hotel em que estava o Padilha, que foi ministro meu, e que era ministro do governo Temer. Bom, ele estava atônito, por quê? Porque aquela greve se formava sem sindicato, sem partido, sem nada, foi direto. Bom, isso acontece todo dia. Então, todo dia você tem possibilidade de explosões, de erupções, né? E os governos requerem um pouco mais de tranquilidade para decidir, durar pelo tempo a decisão, e leva tempo para tomar a decisão. Então, isso está abalando as estruturas políticas todas, os partidos, os sindicatos, as assembleias. É isso que chamam de crise da democracia representativa. Então, nós estamos vendo aqui um acúmulo de crises, não é uma crise só. A pandemia está trazendo uma espécie de faísca que pegou fogo, pegou várias coisas, né? E nós estamos sentindo, ao mesmo tempo, a dificuldade dos governos reagirem de uma maneira que acompanhe o movimento da mídia e da sociedade. A sociedade reage mais depressa. Bom, então, não só nós estamos, nesse momento, com enormes dificuldades, dá a sensação de que falta rumo e falta, como, quando terminar a pandemia, talvez seja até mais complicado. Por quê? Porque as pessoas vão para a rua e vão se manifestar. Bom, isso, a insatisfação pode explodir. Eu não digo isso com satisfação, porque, em geral, quando você tem situações desse tipo, houve algo não igual, mas parecido com a crise de 29, 30. Deu no nazismo. Depende, pode dar para a direita, ou pode dar para a esquerda ou para o centro, depende de quem fale. Então, se tornou muito importante, nesse momento, expor caminhos e defender com convicção certos valores. O valor é alguma coisa que permanece, não é o que varia de acordo com as circunstâncias. As circunstâncias variam, mas você tem alguns valores. E nessa crise, nessa pandemia, nós estamos começando a perceber, os que conhecem, os que veem, que a desigualdade é muito grande no Brasil. Essa crise veio de avião. Para quem era rico, que viajava bastante e tal, veio de avião. Mas agora não. Agora entrou na casa do povo, do pobre, na periferia, na favela. A mortandade é maior aí, né? Bom, então, quem sabe o Brasil tome consciência e não reaja, como faz até hoje, com naturalidade, diante de tanta desigualdade. Eu acho que é preciso que as pessoas percebam os efeitos negativos para o próprio crescimento do país da desigualdade, que é muito grande. Por outro lado, é possível, mas não é, nada disso ocorre naturalmente, por isso que a gente fale, que comece a ver gente que vocalize essas questões como a desigualdade. Mas há outros problemas. Nós não temos previsibilidade. Quando se discutia o SUS, eu era membro da Assembleia Nacional Constituinte, senador por São Paulo. Aquilo foi inventado por médicos comunistas do Rio de Janeiro. E depois aceito, especialmente pelo Almir Gabriel, que era do PSDB e foi governador do Pará, e que era médico. Bom, mas houve muita resistência ao SUS. Bom, graças ao SUS, todo mundo critica o SUS é ruim, tem fila, não atende, mas graças ao SUS há um atendimento generalizado, popular. Tá? Isso foi um passo muito importante. Mas é preciso que a gente saiba, preveja, porque a crise atual vai acabar. Tudo normal que sempre dura e bem que não se acaba. Esse é o ditado brasileiro. É verdade, essa crise vai acabar, mas ela pode voltar. Não digo esse vírus, outros vírus. Está se vendo que hoje em dia o contágio é mais rápido e mais fácil, porque os meios de comunicação pessoal existem e você
transforma tudo em pandemia. Portanto, é preciso que haja previsibilidade. Ora, aqui no Brasil, se você olhar o que existe com água e esgoto, é uma tragédia. A rede de esgoto alcança uma proporção que não é a maioria da população brasileira, nem mesmo água. Bom, então, quando chega na hora da onça beber água, como agora, não tem água, né? Ou seja, você vai para a periferia de São Paulo, ou para a favela do Rio, ou para onde seja, na periferia, onde moram os pobres, e os pobres estão na rua. Por que eles estão na rua? Porque a casa não existe. A casa é uma montoeira de gente também, é incômodo, a pessoa vai para a rua. Então, é difícil você fazer, mesmo São Paulo, que tem uma taxa elevada de isolamento, é 50%. E não consegue, toda hora está baixando, vai abaixo de 50%. Por essas razões, por causa da pobreza e da desigualdade. Ora, essa crise vai aumentar, por um lado, a falta de renda e de emprego. Já vinha, isso veio já dos governos anteriores. Mas vai aumentar o número de pessoas que não encontrarão uma localização na vida profissional. Não tem como. E mais, o mundo se transforma porque a tecnologia está aí e não veio de passagem, vai ficar. Se você não tem alguma competência, não tem emprego também. Bom, então, ideias que pareciam disparatadas, por exemplo, renda universal, passaram a ser discutidas em toda parte, até na Suíça. Votaram contra, mas tiveram que discutir o assunto e agora talvez votem a favor. Porque como é que vai fazer? Não vai ter ocupação para muita gente que não tem formação. Bom, e se nós quisermos ter previsibilidade, nós temos que entender que esse mundo, mesmo com a crise e depois da crise, vai continuar a ser tecnológico. E, como tal, você tem que dar muita atenção à ciência e tecnologia. Quer dizer, nós não vamos voltar ao que foi o mundo, vai ser um mundo diferente do que foi o anterior, com mais ciência e tecnologia, e não com menos ciência e tecnologia. E nós precisamos dar atenção a esses problemas e ter uma capacidade de prever o que acontece com a nossa desatenção, tanto no que diz respeito à desigualdade, quanto no que diz respeito à capacitação das pessoas para entenderem o que está ocorrendo. Então, eu acho que nós temos aí muitos desafios. Por outro lado, nessas horas, pode parecer um pouco paradoxal, mas é assim, quando a sociedade está mais fragmentada, é quando mais ela necessita de liderança. E nós temos falta de liderança. Quer dizer, a sociedade, veja a situação de partidos. Tem muitos partidos no Congresso, mas não é disso que se trata. É de gente que fale coisa com coisa, que aponte caminhos, e que caminho ninguém aponta se não tiver conhecimento e se não tiver também capacidade de inspirar uma solução. Olha, para que lado nós vamos? Então, quando terminar essa crise, tomara que termine o mais depressa possível, não sei, mas quando terminar, não terminou a crise política, ela está começando. Porque nós estamos não só muito fragmentados, como nós estamos sem caminhos claros. Qual é o caminho? Por que nós vamos por aqui? No caso da social-democracia, do PSDB, eu participei da formação, não sei o quê e tal. Bom, qual era a nossa ideia? Bom, já era essa, no fundo. Quer dizer, precisa ter um Estado que seja capaz de entender a sociedade, que não queira se substituir à sociedade, que entenda que a dinâmica vem também da sociedade. Não dá para você estatizar a vida produtiva, que não vai funcionar. Né? Também não dá para privatizar tudo à la louca, mas é preciso que haja regulamentação e é preciso que haja atenção aos que mais precisam. Programas sociais foram feitos no meu governo, no governo Lula e por aí foi. Renda mínima, não sei o que e tal. Isso vai continuar sendo necessário. Não é renda mínima mais, é renda universal. Como é que as pessoas vão sobreviver depois de tudo isso que está acontecendo? Né? E isso não vai acontecer se você não tiver, e isso é uma coisa difícil. Vai aumentar a carga impositiva, porque a dívida pública vai aumentar, está aumentando e vai aumentar. Na hora da correria, todo mundo o governo tem que ajudar empresas, e tem mesmo, e ajudar pessoas, e tem mesmo. Agora mesmo o Congresso votou. Todo mundo tem não sei que condições, tem direito a R$600 por mês. Não tem nem condição de efetivar, tem dificuldade, mas tem uma decisão que foi tomada pelo Congresso. Muito bem. E é uma decisão importante. Né? Nessa hora, todo mundo vira keynesiano. A ideia do neoliberalismo desaparece, porque é parte de choque com a realidade. Agora, isso também, me refiro ao PSDB,
não significa dizer que nós saibamos tudo, porque nós não sabemos. O mundo que está sendo criado é um mundo diferente do mundo no qual nasceu a social-democracia. É um mundo que as pessoas querem ter peso, não são só os sindicatos e as corporações. As pessoas querem ter peso também. Como é que se faz isso? Não se sabe. E a crise da democracia, no fundo, é isso. Mas você tem que ter um número maior de consultas sobre coisas mais da vida cotidiana, que vão ser importantes. Né? E você tem que ter muito menos corporativismo e muito mais ação geral, universal. Políticas universais, não políticas para grupos específicos. Ora, basicamente, a social-democracia nasceu de política para grupos específicos, trabalhadores. Né? Depois foi se ampliando. Eu não acho que os temas que foram postos em discussão na época da social-democracia tenham desaparecido. O que está desaparecendo nesse embate atual é a visão de que só o mercado resolve. O mercado não resolve, está se vendo. Precisa de governo também. Se certas horas tem que ter governo. Mas o mercado é muito importante. Talvez nós tenhamos que dar mais atenção do que foi possível entender e dar atenção até o passado recente. Né? E tem que equilibrar o que se regulamenta e o que não se regulamenta. E entender que a vida social tem um dinamismo que, às vezes, as instituições não acompanham. E há questões que não são de um partido, mas são de todos. E é preciso que haja acentuar um pouco aquilo que obriga a coesão. Eu acho que um dos males maiores da situação política atual é, primeiro, que falta quem conduza, não tem liderança maior. Segundo, falta a noção de que para conduzir é para conduzir todos, e não só uma parte. Nós transformamos a parte em adversário, e adversário em inimigo. Bom, então dá no que deu. Uma confusão tremenda, todo mundo é taxado, eles e nós. Bom, isso não pode perdurar diante da pandemia. A pandemia abanja todos, ela pega rico, ele pega pobre, ela pega branco, pega preto, pega mulher, pega homem, pega todo mundo. Tá? E você tem que dar atenção a todo mundo, vai pegar mais os mais pobres. Portanto, tem que dar, embora tenha que dar atenção às empresas e a todos, tem que olhar também a desigualdade que tem no Brasil. Então, eu acho que nós vamos ter que ajustar a nossa visão das coisas à dinâmica da realidade, que está aí. Bom, haverá consequências também, eu acho que isso é indiscutível, no que diz respeito às organizações internacionais e o prestígio relativo de cada país no mundo. Depois da Segunda Grande Guerra Mundial, a única vantagem que você tem de ser velho, que é o meu caso, é que você viveu muitas épocas. Se você não for tapado, você percebe o que aconteceu. Bom, então, eu me lembro da guerra muito aqui no Brasil, porque meu pai era militar, então era general, meu avô era marechal. Então, eu acompanhava mais de perto e tal. Bem, mas quando terminou a Segunda Guerra Mundial, o mundo tinha líderes, o Roosevelt, o próprio Stalin, que era bastante assassino, mas era líder, o Churchill, e, enfim, havia liderança. Né? Bom, e esses líderes conseguiram fazer as Nações Unidas, muito bem. Estão envelhecidas? Estão envelhecidas. Tudo tem que, porque se fizer modificado, você vai falar. Mas não pode ser negado. E o que está acontecendo agora é uma espécie de revival, uma revivescência do que foi o passado. É o exclusivismo nacional. Então, vai lá o Trump diz, não, America First. Bom, tá bem, cada um de nós, sendo presidente, é primeiro o seu. Mas tem que entender que no mundo não há solução, sobretudo para essas coisas que são pandêmicas, que pegam a todos, se não houver cooperação. Né? Tem que haver cooperação. Bom, é claro que nesse processo, os que insistirem em ficar no espreito de isolamento vão acabar perdendo. Veja, compara a política da China com a política dos Estados Unidos. Os chineses perceberam essa questão e postergaram o que se acreditava ser necessário, ou seja, o conflito entre a potência emergente anterior, os Estados Unidos e a China. Os chineses, não, isso não vai ser assim. Nós não somos favoráveis a isso. Nós achamos que vai haver um crescimento harmonioso, que é possível conviver. E os chineses estão pondo em prática ideias de agora, onde é que nós vamos importar máquinas para respirar? É na China. Tá? Bom, quem sabe a gente aprenda uma lição de que o Brasil não precisaria nem necessidade de estar importando, podia fabricar aqui. Mas, enfim, não é essa a questão principal que eu quero referir agora. Quero referir ao fato de que vai sair o mundo de outra maneira dessa confusão em que nós estamos. O poder vai se desenvolver de outra forma. É preciso, a meu ver, preservar as formas de cooperação.
senão da guerra. E na guerra, eu não vi a guerra, por sorte, vi só por fotografia a guerra atômica. Mas no tempo da Segunda Grande Guerra, eu me lembro bem. O pessoal, eu ia com meu pai ao Cais do Porto do Rio de Janeiro para ver navios embarcarem para o Nordeste armados, navios mercantes. Por quê? Porque os submarinos alemães afundavam os navios brasileiros. Muito bem. Então, isso eu acho que é muito importante de preservar a noção de que, terminada essa pandemia, e tomara termine logo, mas vai demorar, bom, nós vamos ter que reconstruir. Ou reconstruir as economias e reconstruir a cooperação internacional, as formas pelas quais o mundo é governado, é uma governança global qualquer. Né? Nós tínhamos progredido alguma coisa nessa governança. Bem, nós hoje, o Brasil como um todo, está perdendo espaço porque ele é avaliado em função das palavras presidenciais. E o nosso presidente dá a impressão de estar querendo puxar só para um lado. Então, isso atrapalha a nossa percepção externa do Brasil. Precisa ser corrigido. Recentemente, eu assinei, juntamente com os antigos chanceleres, ministros do exterior, uma nota chamando a atenção. Olha, assim não vai. O Brasil vai para um caminho de isolamento. Temos que ter um caminho de cooperação. Então, eu acho que, politicamente, aqueles que têm responsabilidades na condução da vida política vão ter que entender que o momento vai ser de reconstrução. E reconstrução significa que você vai ter que ter previsão sobre o que vai acontecer. É preciso dar ênfase à ciência e à tecnologia. É preciso insistir na cooperação nacional e internacional. E é preciso preservar aquilo que é importante para nós, que são as liberdades. Por que é importante para nós? Aí é uma questão talvez de pormenor, mas que eu vou me referir, que é o seguinte. Eu mesmo custei muito a entender o que significava esse mundo ocidental. Eu me lembro que eu morava em Paris e fui aos Estados Unidos. Naquela época havia um forte sentimento no Brasil anti-americano. Eu cheguei aos Estados Unidos, isso faz mais de 50 anos, e lá nos Estados Unidos ainda havia preconceito racial, proibido entrar negro no ônibus, não sei o quê, só entrar em lugares. E, não obstante, eu me senti mais à vontade em Nova York do que eu me sentia onde eu vivia, que era em Paris. Eu falava muito melhor francês do que inglês naquela época, até hoje. Mas naquela época nem se fala. Bom, então eu comecei a me perguntar, por que eu estou gostando daqui? Eu não posso gostar daqui. E eu gostava, eu gostei. Por que eu gostei? Porque nós somos parte desse Ocidente. E do Ocidente do novo mundo, de qualquer maneira. E são fatos culturais, não são fatos sociais só. Não é só a estrutura da sociedade, não é só operário e patrão. Não, não. Você tem uma coisa que é chamada cultura. Bem, esses grandes blocos culturais, eles, claro, que se transformam também. O Japão hoje é um país democrático, ele não era. Mas o Japão vai continuar sendo, porque sempre foi hierárquico. A cultura japonesa é uma cultura hierárquica. Nós aqui somos bagunceiros. Os americanos são um pouco bagunceiros, os chineses são bagunceiros também. A desordem existe, né? Bom, não é por esse lado da bagunça que eu quero me referir, é o outro lado. Nós acreditamos muito em que cada um de nós é capaz de, e, portanto, queremos liberdade. A liberdade, para nós, não é um valor abstrato. Se começa a tirá-la, nós reclamamos, porque estamos acostumados a ela. Bom, isso é preciso tomar em consideração. E nós, ao sair dessa confusão em que estamos, vamos continuar com certos valores. Tá? E o PSDB precisa entender esses valores também. Liberdade não quer dizer desregulamentação, mas quer dizer que tem que dar às pessoas mais espaço do que nós tradicionalmente costumávamos dar, do ponto de vista teórico. Nós sempre achamos que era o coletivo que se sobrepunha ao individual. É verdade, mas aqui, no mundo ocidental, mesmo sendo como nós somos, parte do que um francês chamou aqui de extremo ocidente, o Brasil pertence ao extremo oriente, ao extremo ocidente, é o ocidente, de qualquer maneira. Então, a nossa sensibilidade é mais ocidental. E, portanto, nós queremos opinar. Precisamos de liberdade de cada um de decidir. Daí que essas redes hoje têm um papel imenso num país como o noso, porque elas comunicam as pessoas expressam o que desejam. Nós queremos votar. E vejo com preocupação tentativas de mudar esse sistema. Começa como está aí. Agora tem um livro importante chamado Como as Democracias Morrem, How Democracy Die. Bom, que é importante, porque não é mais um golpe militar. É por dentro. Ela vai mudando a cabeça das pessoas, vai enrijecendo as sociedades. Eu acho que o PSDB deve se opor a esse enrijecimento.
nós não, o símile com a situação atual não é 1964. Eu vivi em 64. Já era professor da universidade. Bom, em 64, você tinha... Primeiro tinha a União Soviética, que era um polo e que tinha uma proposta, Cuba e a União Soviética, uma proposta de organização social que se opunha ao capitalismo que era representado pela Europa e pelos Estados Unidos. E havia muita gente no Brasil que tinha a cabeça de um lado e outros que tinha a cabeça do outro lado. Isso não existe hoje. Hoje o que existe é outra coisa. É atraso, é teia de areia na cabeça. É gente que inventa, existe um negócio chamado globalismo, e que o marxismo virou globalismo. É loucura. Né? São Quixotes ao revés. O Quixote queria liberdade. Era um cavaleiro andante que tinha ideias malucas, mas que não era autoritário. Agora não. Agora você tem gente que acha que é um perigo em marcha de autoritarismo e, portanto, eles se tornam autoritários. Esse é o risco, não é das Forças Armadas. Se bem que todos podemos ser envolvidos por esse processo. Né? E não há nem consciência disso. Pega um tipo que é da direita, Mussolini. Mussolini era um intelectual, um tipo que tinha uma visão, tinha uma ideologia, organizava, tinha certas noções. Hitler não tinha, mas outros tinham por ele. Né? Bom, e fizeram o que fizeram, várias barbaridades. Né? Ou então o Stalin também. Bom, aqui nós estamos longe de ter situações semelhantes. Não é isso, é não saber, nem se situar no mundo. Estão fora do mundo e têm ideias antiquadas. São terraplanistas, o que é isso? Não existe, é uma coisa errada. Não é que seja... Estou contra. Não, que estou contra, isso não existe, é errado, não é assim. Né? Ou então você achar que esse vírus não faz mal, não tem contágio, deixa que tenha, que morra. Não pode, porque esse vírus tem uma peculiaridade, ele é muito contagioso. Ele pode não ser tão danoso, mas ele é muito contagioso em comparação com outros vírus. Você não pode dizer, não, vamos deixar simplesmente, suspende já o isolamento. Mas como suspende o isolamento? Tem que suspender. Claro que a economia conta também. Você não pode bater. Não adianta você salvar as pessoas do vírus e matar de fome. Tem que ir progressivamente incorporando as zonas em que é possível trabalhar. De que pode trabalhar, não sei o quê. Né? E o país é muito grande. Tem municípios onde o vírus não penetrou ainda, nem vai penetrar, talvez. Bom, então eu acho que é preciso ter uma visão realista, objetiva, e não ficar lutando contra moinhos de vento, e no caso são moinhos que ventam ao contrário, ventam para trás, não querem ver a realidade. Bom, vai precisar de uma liderança, que seja uma liderança ativa e visionária. Visionária no sentido de abrir espaço de esperança, mas de realismo, sabendo onde nós estamos pisando. Não adianta ter uma esperança infundada que o povo não acredita. Vai ver logo que não vai. Você tem que dar um caminho, tem que ver por aqui, que por aqui nós vamos. Tá? Bom, não vai ser rápido, não vai ser fácil. Por quê? Porque nós acabamos de eleger. Tem um ano que o presidente atual está lá. Foi o povo que votou. Tem legitimidade. Ah, faz o impeachment. Bom, eu participei de alguns impeachments, 2. Bom, é dramático, porque você tira alguém que foi eleito, põe alguém que também foi eleito, mas o povo não sabe, é o vice. Tá? E quando é o vice, ainda vai melhor. Quando não é o vice, não tem, é pior ainda, porque não é ninguém que tem representatividade popular. Então, o impeachment deixa marca. Né? Vai ser sempre acusado. Foi feito porque quer dar golpe, porque queria perder a eleição e vai ganhar no tapetão, esse tipo de coisa. Então, impeachment, a meu ver, não deve ser propósito, não é objeto de você querer que aconteça. Pode acontecer. Mas quem faz o impeachment é o próprio impeachado. Se ele persiste muito no erro, chega um ponto que para. Quando é que você realmente tem condições para que se efetive o impeachment? Quando alguém que está no poder desrespeita regras constitucionais ou regras legais fortes, quando esse alguém é repudiado pela maioria e quando o governo, por isso, não tem condições de funcionar. Bom, a maioria está em casa, está com medo da pandemia, não está com medo do governo, está com medo da pandemia. Né? Não há manifestações porque não pode haver, o pessoal não vai. O que há é de partidários do governo. Bom, então, eu não creio que haja condições. E mesmo que havendo, eu não acho que seja uma coisa positiva, não se deve desejar. Pode acontecer, mas não se deve desejar. Se não se deve desejar, não se pode, por outro lado, permitir que se criem condições para que a eleição não ocorra. Nós vamos ter eleições agora. Eu entendo que não se faça em outubro, mas esse ano. Tentar fazer esse ano, porque
É impossível. Isso começa por aí, mas você não sabe onde termina. Ou vocês acham que em 64 os generais que deram o golpe no Jango, que tiraram o Jango, queriam ditadura? Eles queriam democracia e pouco a pouco viraram ditadores. Porque o processo avança mais depressa e vai levando de roldão as pessoas. Então, é preciso estar sempre alerta contra isso. E é preciso sempre cuidar, ao mesmo tempo, das regras da liberdade, da democracia, do peso do povo na decisão, respeitar a decisão popular, mesmo quando erra. Do meu ponto de vista, quem colocaram no governo foi um erro. Mas o povo vai ter que entender que foi erro. Está começando, está perdendo prestígio, tal. Bom, para o Brasil, bom não é o que está acontecendo, porque é isso que ele viu, o preço é elevado. Mas se estiver muito elevado, paciência, vai perder na próxima eleição. Ou é melhor perder na próxima eleição do que ser tirado de lá, fazer tanta loucura e acaba caindo. Não é bom para o país. Não estou falando mesmo de um partido, com o brasileiro. Não é bom. O bom para o Brasil é aguentar, ter o que eu tenho chamar de uma coisa fácil de falar e difícil de viver, que é paciência histórica. Não adianta, tem que ter paciência histórica. O PSDB tem responsabilidades. Vai ter que ter paciência histórica. Eu sei que é difícil, mas vai ter que ter. Tem que ter, né, capacidade de entender que, ao mesmo tempo que vai criticar, que vai ajudar na questão da pandemia, né, e, ao mesmo tempo, vai ter que olhar para o futuro, portanto, apresentar alternativas. Essa alternativa não pode surgir apressadamente, como se fosse um golpe. Quem é que vai ser essa alternativa? Aí vai depender, não é de mim, nem de vocês. É da ação daquele que se propõe a ser alguma coisa. Essa ação vai ser sentida pela população. Quando, se ela for positiva, as pessoas se candidatam. Se for muito positiva, ganha a eleição. Né? Bom, é cedo para você... Não é cedo para que as pessoas queiram. Querer é uma coisa. Mas para que nós, que não somos candidatos, apostemos já em candidaturas. Né? Bom, é cedo para isso. Bom, e eu acho que algumas pessoas têm se desempenhado a contento. Eu acho que o governador aqui, São Paulo, o Dória, e o do Rio Grande do Sul, tem se destacado. Bom, há outros que têm se destacado também. Uns são de partidos que eram inexpressivos. O PCdoB, do Maranhão. O governador está se destacando. Né? Claro que ele tem um partido que é difícil de ter pretensões maiores. Tem alguns, até do PT, no Nordeste, também se destacam. Bom, então, mas será que vão ser essas as opções? Não sei. Depende do que aconteça. Né? Pode ser que as coisas evoluam de outro jeito. Acho eu, só depois das eleições municipais é que se pode começar a ver como realismo quem pode se unificar. E não tenhamos ilusões. Candidato que une só o seu partido não vai ser suficiente. Tem que ter mais que o seu partido. Nós estamos num momento de dificuldade e nós temos que pensar em termos de Brasil. O candidato que falar coisas sensíveis ao coração e à cabeça das pessoas será o candidato que tem mais chance de ganhar. Vai ganhar? Não sei, depende. Isso depende muito das circunstâncias, não sou adivinho, nem acho que seja necessário nesse momento, nós estamos nos antecipando. Cada um que deseje ser, pode se preparar, pode atuar, etc, etc. Mas eu acho que é cedo para saber quem realmente vai ser capaz de galvanizar um dado político. E política é assim. A política tem uma dose de incerteza muito grande. Não é o reino da ciência, você tem 2 mais 2 é 4, e vai ser 4 sempre. Não, não. A política ocorre, acontece. Alguém assume. Agora, não existe política sem palavra. Isso é como tem na Bíblia. No começo era o verbo. No começo e no fim, para a política. Tem que falar. Quem vai falar? Quem é que vai ser capaz de, ao falar, apontar o caminho que vai ser seguido pelos outros? Né? E tem que dar à população o sentimento, olha, eu sei o que estou fazendo, venha comigo que você vai bem. E você só vai bem se a pessoa acompanhar. Se você for falar sozinho, não. Na universidade é diferente. Você escreve um artigo, põe seu nome, sai correndo, vai na internet, não sei o quê. Mas é outro mundo. Aí eu tenho razão, eu fui o primeiro, mas aqui na política não é eu ter sido o primeiro. Eu tive mais apoio no dia da eleição e ganhei. Ou perdi. Essa é a questão. Então, nós temos que acumular forças e ter a capacidade, no momento necessário, quando seja conveniente, ter a palavra que leve os outros a acreditarem que você vai para o caminho certo.
eu acho que o PSDB tem responsabilidade grande nesse sentido. Tem chances também. Eu citei 2 nomes do PSDB, podia citar mais. Bom, mas eu não sei se vai ser assim. Depende de muita coisa. E é cedo para nós estarmos aqui a imaginar. Eu, de minha parte, acho que nós temos que ter uma atitude muito realista, prática. Quem for capaz de ganhar da tragédia que está com o governo no Brasil, terá meu apoio. Porque eu acho que é importante que nós mudemos o rumo. Não podemos deixar que o que foi construído penosamente por gerações se desfaça por um voluntarismo mal compreendido, mal posto. E esse governo se elegeu pela negativa. Não ao PT, não ao Lula, não ao não sei o quê. Não foi por uma agenda positiva, foi por uma agenda negativa. Chega lá, está perplexo. Fazer o quê? É só ouvir, porque cada dia que diz uma coisa, se diz, vai a uma reunião que não devia ter ido, diz que foi, mas foi para defender a liberdade, não sei o quê. E não é que faça isso por falsidade, não. É por desorientação própria. Né? Mas levou as pessoas. Teve voto, tem legitimidade. Né? Então, e eu acho que nessa hora nós temos que ter a visão de entender que, acima de tudo, está o Brasil. Outro dia, no dia 1º de maio, me convidaram para fazer um palanque virtual com vários líderes. Eu digo, eu vou. Líderes que muitos dos quais eu sei que foram negativos para mim, pelo menos, para o Brasil, não sei o quê. Mas eu acho que nessa hora nós temos que fechar os olhos a muita coisa, temos que criar um ambiente de crença outra vez no país. Vai haver descrença, porque não está fácil. Nós estamos aqui, eu pelo menos, confortavelmente em casa, mas os outros que não estão na mesma situação. E os que perderam emprego, e são muitos, os que vão perder ainda. E as empresas que vão fechar. E os pequenos negócios que estão indo para o espaço, que não entendem por que não abre tudo logo, porque senão eu vou ter que fechar de uma vez o que eu tenho, vou perder. Quer dizer, vai ser um mundo difícil. Esse mundo difícil talvez dê espaço para aquilo que nós sempre fomos, pessoas com certa razoabilidade. Essa razoabilidade desapareceu, com um vazio no meio. Foram 2 lados, direita e esquerda, um contra o outro, aguerridos, em guerra, e estragou o resto. Só que ao estragar o resto, nós vamos embora também. Nós temos que voltar à cena, com certa humildade, entender que nós fomos embora, perdemos espaço. E também não adianta ter uma visão oportunista, tem que ter uma visão de construção. Então, precisa crer em alguma coisa. Essa é a tarefa, eu vou ver, dos que estão na vida cotidiana ligados à política. Eu, por sorte, ano que vem eu faço 90 anos e já estou aposentado. Eu estou aqui só para dizer coisas e tal, eventualmente, mas não tenho mais força política real. Vocês têm. Cabe a vocês, então, levantar aí as bandeiras pertinentes no momento oportuno. Isso para nós começarmos. E acabarmos, se vocês quiserem. Presidente, uma aula para nós. Eu acho que você passou por pontos fundamentais aqui da discussão. Eu queria te dizer que está o PSDB do Brasil todo assistindo a gente e te saudando. O Tucanafro, a diversidade, a juventude, as mulheres, todos te mandando um grande abraço. Diretórios do Brasil todo também, do Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, todos te dando aqui uma grande saudação nessa aula que você nos dá. E daí, eu elenquei, eu vou fazer só 3 perguntas aqui, presidente, de muitas que nós recebemos aqui. A primeira delas é da presidente do PSDB Mulher, aqui do estado de São Paulo, da Edna Martins, e pegando o gancho da publicação que o senhor fez junto com todos os chanceleres aí desde a República atual, sobre a necessidade da reconstrução da política externa, fundamental o respeito à Constituição. Então, dentro disso, a pergunta é a seguinte: no Brasil, vivemos um período em que o presidente da República testa diariamente os limites das nossas instituições e da própria democracia. Seu histórico demonstra claramente o perfil autoritário atual. O senhor acredita que a democracia brasileira está em perigo? Eu acho que sempre a democracia está em perigo. Eu vou repetir o que eu tenho dito do Otávio Mangabeira, que era o velho líder da UDN, eu creio, da Bahia, avô do Mangabeira húngaro. O Otávio Mangabeira dizia: a democracia é uma plantinha tenra, tem que ser regada, molhada todos os dias. Isso vale para o Brasil. A democracia está em risco pelas razões que algumas eu apontei agora, as modificações tecnológicas, o modo
relacionamento das pessoas, da velocidade com que as coisas ocorrem, mas eu acho que precisamos reforçar o nosso sentimento de liberdade e de respeito às regras. Não creio que seja um risco iminente, depende da nossa ação. Se nós calarmos, não tenha dúvida, os mandões vão mandar. E que existe uma tendência autoritária forte no governo, existe. Né? E que essa tendência, estando no poder, recebe adesão, recebe de muita gente, que no íntimo pode pensar diferente, mas por oportunismo vai apoiar. Bom, daí a importância, a meu ver, de manter as bandeiras. Você está sempre olhando, reafirmando a Constituição. A Constituição de 88 é uma Constituição que fez uma somatória do muito que está apresentado ali, mas que teve alguma virtude. Qual foi a virtude principal dela? É que ela foi capaz de somar. Ela se abriu. Eu fui membro não só da Constituinte, mas fiz as regras da Constituinte que o Ulisses pediu, eu e o Nelson Jobim. Nós fizemos as regras, entre as quais havia a emenda popular. A população podia emendar, e houve algumas emendas que estão na Constituição que vieram da população. Esse é um passo adiante, uma democracia mais avançada. Bom, então eu acho importante manter essa Constituição. Hoje nós temos que nos unir ao redor da Constituição. Nada que seja contra a Constituição pode ser aceito pelos democratas no Brasil. Isso é um passo muito importante e necessário de ser reavivado. Porque se não for reavivado, a democracia, como disse há pouco, morre aos poucos por dentro. Vão mudando. Há um transformismo. Não é um golpe que vem com a machadinha de fora. Não, não. Há um transformismo na cabeça das pessoas. Vão aceitando. Como nós aceitamos a desigualdade como se fosse natural, como não devia ser, as pessoas vão aceitando também o autoritarismo. Bom, então, eu acho que a minha resposta é afirmativa. Temos que agir sempre como se ela estivesse em perigo, mesmo no Estado. Eu acho que no Brasil há risco, sim. Não há risco maior do que outras partes, mas há risco com a democracia, porque nós estamos numa estabilidade enorme. E os impulsos autoritários que estão em cima sempre existem. É muito difícil quem está no poder não querer. Eu faço. Depois ele percebe que você não pode fazer. Eu acho que o atual presidente, às vezes, tem ímpeto. Depois ele percebe que não dá. Né? E quando ele perceber que não dá, graças a Deus, percebe que não dá e para. Obrigado, presidente. A segunda pergunta aqui vem do Fernando Montoro. O Fernando diz o seguinte: o presidente foi uma das a principal figura da construção dos pilares da economia brasileira moderna, né, a partir do Plano Real e na sequência no seu trabalho, e pôde, dentro disso, trazer uma nova dinâmica para a economia do país. No pós-crise, qual é o plano econômico que o Brasil deveria implementar, colocando uma agenda que o PSDB deveria propor para o governo e para a sociedade pós-pandemia? O que vai acontecer no ponto de vista econômico após a pandemia? O Fernando sabe, Fernando Montoro. Mas ele sabia também. Qualquer um que tenha alguma noção da realidade sabe. Está tudo desorganizado. Vamos ter que reorganizar. Bom, reorganizar o quê? Primeiro, a poupança vai desaparecer. A dívida vai aumentar. Nós todos somos mais pobres hoje, todos. Tá? Mesmo os muito ricos perderam em relação a outros países e mesmo em relação à sua capacidade de efetivar o que deseja fazer, inclusive de investimento, etc, etc. Vamos ter que criar condições para voltar a haver investimento. Não há crescimento econômico sem aumento de produtividade, e aumento de produtividade implica você investir em alguma coisa que ainda não existe. Você acredita, vai lá e investe. Então, eu acho que a primeira obrigação de quem seja responsável pela vida econômica do Brasil é criar a crença de novo de que o Brasil vai engatar. Engatar no quê? O que existe de sólido no Brasil? Você tem, primeiro, uma agricultura que incluiu ciência e tecnologia. A mineração também. Petrobras, Vale do Doce, etc, etc. Você tem um sistema financeiro que conseguiu amealhar recursos suficientes para nós termos dívida hoje interna. A dívida que o governo do Brasil tem é interna, não é externa. No passado era externa, agora é interna. E bem ou mal temos uma indústria. É o país talvez mais industrializado da América Latina. A indústria hoje funciona em cadeias produtivas. Nós temos que olhar para essas cadeias produtivas. Temos que ver. E nada disso vai funcionar se nós não fizermos muita aposta em tecnologia e em ciência. Não é porque eu sou acadêmico, eu sou de áreas de ciências humanas. Não é daí que vem a inovação. A inovação vem das ciências
exatas, na física, química, não sei o quê, que quando se transforma em tecnologia, ou seja, quando é capaz de produzir recursos para aumentar a produtividade, com a mesma unidade de trabalho, produz mais. Se o Brasil quiser crescer no futuro, depois da pandemia, não vai ser simplesmente sem dar atenção à tecnologia. A agricultura que nós temos, que foi fortalecida, por quê? Uma semente tem ali nela muita ciência e tecnologia. Não é uma coisa que dá porque dá. Não, não, você vai aperfeiçoando, vai melhorando. Né? Então, eu acho que nós temos que ter, na questão econômica, voltar a ter regra, para poder ter confiança, a fazer com que você faça investimento no futuro, ou seja, em ciência e tecnologia, e não se esqueça de que nós já temos alguma coisa. Não pode deixar isso acabar. Tem que, nesse momento, tem que dar injeção de óleo alcanforado para poder restabelecer o crescimento. Vai levar tempo. Vai levar tempo e nós vamos precisar de ajuda. E nós vamos precisar de ajuda internacional também. A ideia de ficar isolado não nos ajuda. Nós temos que estar... E nós somos entre os 10 maiores economias do mundo. Não basta. O mundo é muito complicado. Nós vamos ter que nos reengatar com as cadeias produtivas, que vão continuar sendo como elas são, não vão estar concentradas num país, elas são dispersas. E a produtividade de tal magnitude que o consumo também não pode ser baseado só no país, ele tem que ser ampliado. Aqui, onde é que nós estamos bem? Na agricultura, porque nós mandamos para o mundo afora, vendemos para o mundo todo. Onde é que nós não estamos tão bem assim? Na indústria, embora haja setores da indústria que avançaram muito também. Enfim, eu acho que é preciso isso. Se alguém falou que fizemos o Plano Real, muito bem, temos Itamar. Itamar era bastante mercurial, mas ele era um homem inteligente, tinha noção das coisas. Pelo menos ele sentia as coisas, né? No começo ele dava declarações, a bolsa caía, a bolsa subia. Depois ele mesmo passou a perceber que não dava para dar tanta declaração assim. O que fez o Plano Real de que eu achei que era importante? Foi uma decisão que foi tomada em certa altura da equipe, que nós juntamos. Primeiro, foi uma equipe, não é uma pessoa, foi um conjunto. Segundo, aí nós entendemos que era preciso ganhar o governo e ganhar a população. A minha função foi falar, explicar ao país o que ia acontecer e pedir apoio para que a coisa acontecesse. Agora é a mesma situação. Vamos ter liderança para que explique ao país por que estamos fazendo, o que estamos fazendo e pedir apoio à população. A mesma coisa eu fiz no apagão, na crise de energia elétrica, foi terrível. Mesma coisa, o que eu fiz? Pedir apoio. Você tem que reconhecer a realidade. Vamos esperar um pouquinho e ver como é que nós vamos estar quando terminar a pandemia. Vamos estar mal, provavelmente pior do que antes, né? Seguramente pior do que antes. Mas temos que olhar com atenção e dizer, olha, dá para avançar. No quê? Primeiro, eu tenho que voltar a esses temas que eu mencionei, que já estão cansativos. Ciência e tecnologia, tem que entender que você não há crescimento sem aumento de produtividade, portanto, você vai precisar aumentar a produtividade, você precisa de maior inclusão para ter mais consumo, para poder ter mais igualdade. Esses temas que não são banais, mas são corriqueiros, todo mundo sabe que são. A questão é quem é que vai expressar isso. E o PSDB precisa expressar isso, a meu ver. Presidente, aqui caminhando para a última pergunta, pergunta feita pelo Ivan Lima, presidente do Tucanafro, aqui do estado de São Paulo. Ele pergunta o seguinte: o governador João Dória, há 70 dias, trabalha em São Paulo com uma quarentena, um modelo de isolamento social, e no paralelo a esse enfrentamento à pandemia, tem enfrentado também, de forma intensa, um debate com o presidente Bolsonaro sobre temas que podemos aí puxar em alguns elementos. Pandemia versus gripezinha, cloroquina versus tubaína, isolamento vertical versus isolamento horizontal, que tudo isso acaba levando para um pano de fundo de uma discussão entre economia versus saúde no combate ao coronavírus. Então, queria perguntar ao presidente o que ele acha sobre essa distinção, esse debate colocado pelo presidente Bolsonaro e dessas ações feitas aqui pelo governador João Dória. O debate colocado pelo presidente Bolsonaro está equivocado, a meu ver. Ele está puxando a brasa para a sardinha dele, mas ele está desesperado, eu até entendo, porque a situação é difícil, fica nervoso, quer logo que retorne o crescimento, mas a vida está em primeiro lugar. O governador Dória é mais prudente. Ele não está descuidando da vida.
Existem medidas que estão sendo tomadas. Eu mencionei 2 governadores do PSDB, podia mencionar mais, do Rio Grande do Sul e de São Paulo, porque estão tomando medidas de preservação da vida. Mas sabem também que a economia conta. Então, como é que você faz o equilíbrio entre essas coisas? Não é simples, né? Mas tem que haver um certo equilíbrio. Não adianta você simplesmente querer que as pessoas fiquem em casa quando elas não têm mais condições de ficar em casa. E também não adianta, vão para a rua já que vão pegar vírus. Vão pegar. Né? Bom, e vão ser os pobres que vão pegar em maior quantidade. Então tem que ter uma atitude prudencial. Eu acho que nesse prudencial porque nós não sabemos, não é porque nós queremos ser mais ou menos, não, porque nós não temos certeza. Então você vai abrindo o que for possível e com consciência, dando instruções do que fazer. Não é simplesmente abrir por abrir, vai para a rua e cada um que se vire. Não, não. Vai em certas circunstâncias, outras não vai, não faz aglomeração, usa máscara, fica em casa se puder. Quem puder trabalhar, trabalha. Quem não puder, o governo vai ter que ajudar, ajuda. Bom, eu acho que é por aí. E vejo que o governador Dória está tomando posições, a meu ver, corretas desse ponto de vista. Eu tenho até dito o que penso a esse respeito. Né? Eu tenho tomado posições corretas, porque é um momento que você tem que arriscar. E ele tomou uma posição frontal contra os disparates que estão acontecendo no Brasil. Tem que tomar, porque senão os disparates ganham força. Né? É o que eu disse há pouco. Quer dizer, a democracia não está ameaçada, ameaçada está sempre, mas não acho que vão ganhar os que vão destruí-la. Mas é preciso tomar cuidado, é preciso reafirmar os valores democráticos. Então, você tem que, ao mesmo tempo, reafirmar os valores democráticos, tem que cuidar da pandemia e tem que não esquecer que a economia é fundamental. Você tem que dar emprego para as pessoas e renda. Né? Isso é São Paulo, que é um estado que é rico, em comparação com outros estados. Imagina nos outros estados, que têm menos recursos que São Paulo. E uma questão que eu acho que é importante na vida política é a seguinte. Como São Paulo é mais desenvolvido, mais rico, os outros têm uma certa desconfiança de São Paulo. Então é a hora de mostrar solidariedade. Né? Não é hora de ficar no esplêndido isolamento, porque isso não resolve. Tem que mostrar solidariedade. Não tem que ficar reafirmando que nós somos melhores, porque isso não vai confortar os que estão na pior. Nós temos que dar a mão aos que estão na pior. Assim como nós temos que estender a mão para os lá de fora que puderem nos ajudar, aqui dentro nós temos que dar a mão também. Né? E, ao mesmo tempo que você tem que ser contra os exageros que vão no sentido do autoritarismo, você não pode rechaçar. Dizer, bom, então você sai da vida política. Não, a vida política requer uma certa compreensão. Vamos tentar ganhar o adversário. Muitos não conseguem, são irredutíveis. Eles estão perdidos. Ou nós vamos ser contra, é claro. Mas não vamos jogar de barato uma boa parte das pessoas que isso apoia, porque não conhece, porque não sabe. Precisa ter uma atitude um pouco mais, digamos, didática, de fazer com que as pessoas sintam de que lado você está. Eu espero que os que mencionamos aqui, eles sabem disso, né? E que façam isso com credibilidade. Não precisa, na vida política, o valor maior, mais importante é a credibilidade. Se você perdeu a credibilidade, pode reganhar, mas não é fácil. Então é melhor não perder a credibilidade. Presidente, eu quero agradecer essa live que a gente faz para o PSDB. Você é muito querido por todos nós. Já dou aqui os parabéns adiantados. Você segue sendo o jovem mais brilhante do PSDB e querido por todos nós. Vou passar aí para você dar suas considerações finais para todo o nosso militante. Não, eu agradeço primeiro as suas palavras, que eu sei que são do coração. Agora, eu tenho a noção de que também chegou a hora de novas lideranças. É importante que os mais antigos, eu já bem velho, entendam isso. Não fiquem disputando desnecessariamente, que vão perder, com os mais jovens. A palavra não é por ser jovem, é por ser mais contemporâneo às mudanças do mundo. É mais fácil o mais jovem entender o que é necessário do que para o mais antigo. Eu, para falar aqui nesse Zoom, chamei minha mulher, que é quase 50 anos mais moça que eu. Ela sabe, eu sei fazer, mas eu vou devagar, erro, aperto o botão errado, faço bobagem e tal, porque eu não sou contemporâneo nessas tecnologias. O mundo vai ser daqueles que são contemporâneos com o futuro. Tem que tentar ser contemporâneo com o futuro, não é fácil. Eu acho que a liderança do PSDB,
vai ser importante se ela for capaz de entender que ela vai ter que criar um futuro, ajudar. O futuro não está dado, se constrói. Quer dizer, nas ciências humanas, né, diferentemente do que você possa imaginar nas ciências exatas e naturais, nas ciências humanas o futuro é construído. Depende do que você acredite fazer, você ajude a fazer. O papel do político é de tomar posição. Então, eu fico feliz de ver que existe gente, como mencionados há pouco, que estão tomando posição. Nós temos que tomar posição. E agora. Não é escolher candidato agora. Tomar posição agora, para amanhã o candidato ter credibilidade. As pessoas dizem, o que ele está falando veio de longe. Tem raiz, vai. Vamos juntos. Mas o importante é a última palavra. Vamos juntos. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente. Um grande abraço, Tchau. uma boa noite. Uma boa Para noite. vocês todos, boa noite. Obrigado. Tchau.